primeiro, obrigada pelo convite. A gente fez um alinhamento, acho que já são tantos assuntos, né? Mas vamos lá, vou tentar passar da melhor forma, que é a missão que a gente trabalhou ali, até pensando aqui o evento, né? Pensar o Score Summit, e aí todos que lidam com dados, né? Inclusive, aqui, quando compartilhar o material, vocês vão ver que a gente fez uma linha de pensamento, tratando algumas tendências, dão mais ou menos 7 tendências, e vamos caminhar assim numa trajetória que acaba conectando uma visão de tratamento de dados, de segurança, até a gente alcançar ali algumas questões de desafios com inteligência artificial. Logicamente, né, quando a gente vai pensar a cultura hoje e as questões de segurança, nós temos alguns elementos a se considerar, mas tudo começa numa análise da modelagem da base. Acho que já deu aqui o material, será? Já. Então, como que a gente vai avaliar, né, nesse início, né, logo de cara aqui, eu queria contextualizar com vocês, né, algumas grandes questões que a gente tem enfrentado quando discutimos assuntos relacionados a dados, né? Primeiro, acho que a pergunta essencial, né, qual a nossa estratégia de dados? E, a partir daí, o para que precisamos utilizar esse tipo de informação, quem precisa, onde ela vai parar. Porque, quando você pensa uma definição de modelo de proteção, né, e aí eu uso a palavra proteção, porque a gente depois chega até em questões de segurança, você tem desde aquele modelo de caixa forte, né, de centraliza a informação no lugar que eu consigo proteger, mas, então, quase ninguém consegue acessar, eu vou limitar esse acesso e autenticar a todos, ou distribuir na ponta. E aí, na ponta, essa informação que precisa ser utilizada, ela tem que ser utilizada, de repente, de uma forma muito rápida, instantânea, e para determinados tipos de propósito. Então, tudo começa entendendo se eu vou no princípio do acesso, centralizo tudo e eu vou até aquele dado, ou se eu vou no princípio da ponta, que é distribuir essa informação para todos os lugares. Aonde a gente vai chegar quando a gente começa a discutir isso? Naquela visão, naquela estratégia de que muitas instituições hoje estão desenhando, compondo data lakes. Então, vou concentrar um dado dentro de um ambiente que hoje não fica concentrado de uma forma mais isolada ou física, mas que eu possa ali tratar essa camada e, a partir dali, conseguir gerar os níveis de tratamento e autenticação. Mas, mesmo quando a gente alcança isso, e como a gente vai trabalhar com algoritmos, e a gente vai decidir o que fazer e quem fazer, a gente vai pensar que não é mais só acesso de humanos. A gente tem acesso hoje tratado por nível de inteligência artificial. E como as IAs elas também estão sujeitas a serem influenciadas ou também estão sujeitas a sofrerem alguma contaminação do ponto de vista de segurança, a gente começa a discutir em que nível vai chegar, né, esse próprio controle. Então, eu coloquei ali qual o padrão ético que vai ser seguido pela IA, é uma grande questão atual, né? Será que uma IA pode alegar desconhecimento da lei? Uma IA pode ou deve ter o dever de reportar num canal de denúncia de uma autoridade? E, por último, como é que eu defino uma metodologia para garantir uma transparência ou um nível de ético algorítmico e até onde isso vai para que a gente possa também definir um limite de trade secret. Por que a gente vai chegar no segredo de negócios? Porque é o assunto atual quando você diz o que eu posso ou não posso abrir do que eu faço com dados. Então, eu vou até onde, e a gente vai chegar ali no artigo 20 da LGPD, quando a gente fala de decisão automatizada, se eu vou ou não revelar os fatores e a combinação para aquele resultado final de uso de uma informação. Então, dito isso, eu queria só primeiro colocar uma tendência aqui, porque toda vez que a gente está numa corrida, e toda corrida muito acelerada, a gente pode acabar abrindo mão de algumas coisas, entre elas,
não só questões éticas, mas questões de segurança, é um pouco do que a gente está vivenciando, né? A gente tem saltos evolutivos em intervalos de 20 anos na corrida robótica que a gente está vivenciando, trazendo ali só um elemento temporal de 1950 para cá, mas que quase tudo que aconteceu até aqui foi essencial para a gente chegar aqui, né, onde estamos hoje, nessa corrida da IA generativa e dos super-algoritmos. Talvez nosso desafio é que, para o próximo salto, né, que está aqui enxergado nesse período, alguns falam entre 2030 a 2045, então tem vários pensadores que vão dando elementos de tempo aqui. Os que falavam 2045 anteciparam para 2040 devido à pandemia, pelo fato da gente estar tratando mais maciçamente dados que teriam uma qualidade maior, principalmente dados de idosos, né, que foram trazidos para um ambiente digital depois dessa aceleração vivida nesse período pós-pandêmico, mas aqui a gente tem, no meio do caminho, o que já se vem projetando aí nos últimos 2 anos, a tal famosa crise de 2029, né? Ou seja, os 100 anos, né, uma data cabalística para a humanidade, que seria os 100 anos da crise de 1929. E por que eu aponto isso logo no comecinho? Porque, como a gente está falando sobre formar equipes com segurança e segurança em nível de dados, isso alcança até uma discussão hoje sobre qual que é o nosso nível, né, em termos de política pública, de pensamento do Brasil, para que a gente alcance soberania digital, né? A maioria dos países está discutindo hoje, num plano estratégico até 2029, que se aqui acontece uma sequência de eventos de apagão energético que faz sair do ar a nuvem e que faz cair sistemas de cibersegurança que fragilizam e geram acesso não só a dados, mas a outros tipos de ambientes, né? Porque aí você passa a ter também uma crise de segurança financeira, de saúde e assim por diante, né? Uma sequência que vai acontecer de eventos, pelo menos é o que se está estudando, né? Não precisa de muito, a gente faz cenários hoje em dia já vendo efeitos que acontecem baseados em alguns conflitos, como foi a guerra da Ucrânia e agora o que a gente está vivendo de Israel, e o quanto que todos esses efeitos afetam questões energéticas, mesmo que em um momento isoladamente, mas que depois dispara ataques cibernéticos, que depois alcançam países fora da região de conflito, que depois geram instabilidades da rede, que podem tirar do ar ambientes digitais, que alcançam soberania digital desses países e que podem derrubar redes de dados, aplicações e assim por diante. Então, assim, é toda uma sequência e que a gente hoje entra, olha e avalia e diz, né? Eu penso até, pensando uma pessoa comum, um cidadão, né, hoje pensando Brasil, que se eu contasse para um indivíduo, né, que você pode estar sujeito a ficar de 30 minutos a 5 dias sem acessar os seus perfis digitais, até de mídias sociais, talvez aquela pessoa realmente tivesse uma questão de ser internada, né, de parar num hospital. Eu acho que a reação, dependendo de para quem você conta que isso possa acontecer, né, nossa capacidade de reagir num cenário, num contexto desse, é interessante, do ponto de vista de planejamento. E aonde isso para aqui? É porque talvez eu tenha que combinar o jogo com alguém aqui hoje, para o cenário de 2029, dizendo assim, em termos de contrato e SLA, como eu não volto à rede, não volto todo mundo ao mesmo tempo, quem você volta primeiro? Você volta a mim primeiro? Ou você volta o vizinho? Quem volta primeiro? Qual é a estrutura que volta primeiro? Qual é a área que volta primeiro? Né? Então, e com qual tipo de definição de prazo de tempo e como que você trabalha isso. Lembra muito as discussões da época do bug do milênio, nossas discussões de contratos, de SLA, de preparo, e até de preparo emocional. Hoje, quando a gente fala de violação de dados e violação de segurança, de fazer sala de crise, de conseguir ter um protocolo de resposta a incidente, a gente já vê um desafio de conseguir seguir uma sequência de atividades medidas no relógio e saber se eu consigo capturar aquelas evidências informais, saber a quem eu tenho que reportar. Aqui, estamos indo para 2024. Né? Quem olha esse tipo de cenário diz que temos 4 anos, praticamente, em termos de planejamento,
E nada como planejar e, se depois não acontecer, maravilha, mas, se acontecer, os efeitos... Sempre vai ter gente que vende lenço, né, e tem gente que chora, né? E aí, a partir daqui, depois, né, o salto maior, aí vamos para a superinteligência e os demais desafios que a gente tem conversado. Mas, para a gente chegar lá na frente, né, dando continuidade, logicamente, nessa sociedade de dados, tanto a camada de privacy e proteção de dados quanto a de cybersecurity só estão ajudando a sedimentar a sociedade da IA, né? Onde estamos hoje é só porque nós estamos já dentro de um contexto que foi mapeado já praticamente de 2019, né, para cá, que nós iríamos alcançar esses fatores, né, juntar 5G, nuvem, cloud e inteligência artificial, acelerar e dar o salto. Então, quando você acelera e dá o salto, quem tem o domínio hoje de uso dessas bases de dados e que consegue alimentar adequadamente os algoritmos e que consegue trazer isso dentro de uma governança ética, tem um diferencial, né? Logicamente, também dentro de uma governança de segurança. O contrário também pode acontecer. Se eu contaminar a minha base, se eu contaminar aquele algoritmo, se eu depois tiver um desvio, né, se eu tiver um vazamento, eu também vou gerar um efeito colateral. Então, como que uma IA aprende hoje, né? Ela aprende com Big Data, né? Vocês já tiveram aqui nesse evento, acho que é um debate atual, né? Com volume, com variedade, com velocidade, mas a grande questão é, quando a gente faz essas análises, qual é o tipo de informação que alimenta, de onde ela vem, com qual origem, qual é o perfil, qual é a volumetria, para o que vai ser utilizado. Por quê? Porque, se hoje eu realmente precisar trabalhar com raw data, né, com o dado puro, como que eu cuido desse ambiente, né? Então, uma estratégia não só em nível de tecnologia e de ambiente de base de dados, mas das pessoas que estiverem manipulando aquela base, porque é um dos ativos hoje mais preciosos que nós temos dentro dessa corrida robótica, dessa corrida de negócios. E o Brasil vive um puxadinho de dados. Nós vivemos um problema seríssimo de segurança cibernética. Mas é sério, seríssimo. É quase como o tic-tac do relógio de que, a qualquer momento, você tem a possibilidade de um incidente, uma violação. E essa facilidade de exposição de mega dados, né, mega volumes de bases de dados, gera perda de confiabilidade em dados que a gente deveria conseguir confiar. Ou seja, hoje, um processo de autenticação em qualquer interface que se apresente alguém dizendo que é a Patrícia Peck, como eu acredito que é a Patrícia Peck? Como eu confio naquela informação? Como eu sei que é? Qual é o número de informações, ou qual é o perfil de informações que eu preciso analisar para eu conseguir ter certeza ou diminuir o meu risco de que eu não vou ter validado uma fraude? Esse é um desafio que a gente vive hoje, pelo excesso, né, de informações já vazadas e ainda a serem vazadas e a todo dia sendo vazadas, e que, do ponto de vista de análise de ativo, quando você pensa valuation, né, como é que eu restabeleço depois aquele ambiente se eu não consigo puxar de volta, né, ou seja, eu não consigo anular completamente aquilo que já ficou disponível, que também vão ser alguns debates para a gente pensar aqui para frente. O que vai acontecer aqui? Hoje, não precisa só ser vazado, mas a voz, a imagem, tudo disponível, conforme os algoritmos aprendem, o que impede de um bot, um algoritmo, imitar a Patrícia Peck para solicitar a um chatbot fazer um Pix no WhatsApp, não importa de quem seja essa solução. Então, nós começamos a ter freios ou limitações de certas inovações devido a riscos relacionados à nossa capacidade de ter certeza se é ou não é aquela pessoa.
né? Então, esse é um ponto curioso que a gente ainda vai enfrentar. Então, será que eu vou ter que pegar um elemento térmico, um elemento de prova de vida? Eu comecei um debate com um cliente, porque se quer muito conseguir botar todos os contratos de habitação completamente digitais. Seria ótimo, desburocratiza, agiliza. Mas esse tipo de transferência patrimonial real, que é um imóvel, por exemplo, o que é impeditivo da gente, de fato, conseguir evoluir para que fique completamente digital? Será que eu realmente consigo hoje, num modelo, numa metodologia de dados e com a forma como nós estamos, com riscos de cibersegurança, ter certeza que aquela pessoa queria aquilo, aquela manifestação de vontade? Como é que a gente vive hoje o Brasil? Hoje a gente vive um Brasil que usa dados de pessoa falecida para conseguir realizar operações. E é interessante porque nós hoje temos que alimentar um ambiente de inteligência de dados, não só com as pessoas vivas, mas com as pessoas mortas. E é algo que nem a LGPD nossa alcançou, porque, em princípio, ela só lida com o titular natural, mas, se eu não trouxer um princípio que é o oposto da LGPD, enquanto que a LGPD fala do princípio da minimização, qualquer atitude hoje, pensando no futuro, de qualidade de dados para proteger indivíduos, eu tenho que pensar o princípio da maximização. Se não tratar o máximo de dados disponíveis, de vivos e mortos, eu não protejo as pessoas e os seus patrimônios. Então, a gente começa a refletir que será que até a forma como a gente pensou a lei de proteção de dados pessoais, agora na era algorítmica e de inteligência artificial, é realmente o que devia ser? Eu acho que não. Então, quando você pensa de jornada contínua da saúde, de pensar essa saúde contínua, pensar combate à fraude, todas essas visões estratégicas e de proteção de indivíduo e de construção da sociedade, começa a demonstrar que talvez a gente vai ter que repensar algumas coisas chegando nessa era, né, algorítmica e da inteligência artificial. Então, na modelagem de dados, num data lake, né, hoje você acaba tendo um passo a passo, né, de quais regulamentações, aonde fica esse data lake, qual o perfil da base, de fonte externa. E eu estava numa avaliação, porque hoje a ANPD está com uma consulta, né, pública sobre questões, né, de transparência algorítmica, mas, mais do que eu ter transparência, e a transparência ela é necessária, é eu ter a explicabilidade do para que é que, de fato, eu vou precisar daquilo. Aí a gente vai chegar num ponto de incoerência que eu queria destacar para vocês, que eu acho curioso, né, que nós temos agora uma resolução, né, a resolução 06 do Bacen, que vai entrar em vigor em 1º de novembro, né, agora no começo de novembro, e que, curiosamente, quer e quis trazer, né, que você tem um consentimento prévio de um titular para compartilhar dados com finalidade específica de combate à fraude. E aí você diz, mas, para combate à fraude, e mesmo para fins de segurança, toda uma lógica da lei, lá da exceção do artigo 4º, que não foi regulamentado, pensando em segurança pública e combate a atividades criminais, assim como tudo o que a gente construiu de legítimo interesse para validar a videovigilância, e até o que tem do artigo 11 mesmo, para dado pessoal sensível, para métodos de autenticação eletrônica, até com reconhecimento facial, tudo isso é exceção de consentimento. Será que eles queriam dizer ciência, aviso prévio, cumprir com transparência? Porque consentir... Então, a gente avalia aqui, vai pensando, né, que é lógico que eu tenho que conseguir entender, né, o porquê, aonde eu vou usar, se existe um fair play, existem alguns desafios que eu vou colocar aqui para vocês, né? A gente está agora discutindo norma de transferência internacional para regulamentar o artigo 33 da nossa legislação, e eu até gosto de comentar, né, porque eu estive esse ano também ali nos Estados Unidos, fazendo lá uma visita, inclusive à NASA, e a gente estava discutindo essas viagens que a gente vê acontecer, né,
ali já até não só em nível de satélites, mas das naves, e dizer, daqui a pouco a gente está falando de transferência de dados interespaciais, né, ou interplanetárias, ou aonde vai parar o dado do ponto de vista de ambiente de nuvem, né? Quer dizer, se eu estou sendo capturado por drone, por satélite, eu não tenho só transferência internacional de dados, né? Eu tenho um outro nível já de transferência de dados, né? Quer dizer, em que ponto, em que nível que você está alcançando isso, e não é longínquo, está bem próximo, né, do ponto de vista do que a gente pode imaginar para 5 ou para 10 anos, após ali aquele cenário da própria crise de 29. Né? Estou passando aqui mais um pouquinho, até pelo nosso tempo. E isso está tão próximo de nós que tivemos esse caso de discussão agora, de 23, né, da Starlink, dos satélites da SpaceX, com relação a discussões de segurança e de privacidade, de vulnerabilidade de segurança e que afetasse violação de privacidade. E como nós não alcançamos ainda uma regra mais de tratado internacional que pudesse alcançar a todos, né? Na hora que você discute, não está criptografado o dado, voltamos agora para a discussão da segurança. Como é que eu consigo cumprir com privacidade e trabalhar uma modelagem de dados que chega nesse nível e eu não tenho um requisito de criptografia? A essa altura do campeonato? E aí eu volto para vocês, porque como a gente ainda não regulamentou o 46 da LGPD, a gente tem o mesmo debate hoje quando a gente entra em licitações das Smart Cities, para definir padrão de criptografia. De uma captura que pode ser que depois acabe puxando uma informação que, no final, vai ser trazido, mesmo que dentro ali do 23 ou do 26, né, de parcerias do Estado, né, do ente público, com a iniciativa privada, e que, dependendo de quando vai alimentar uma base, tudo são bases de dados, quando puxa para entrar no algoritmo, se eu não tiver conseguido cumprir com determinados requisitos, aonde que entrou o risco? Aonde que entrou a vulnerabilidade? Bem, fica aqui, eu só vou passar, porque ainda não mexemos no artigo. Bem, qual é a quarta tendência que a gente vê aí para essa formação de equipes mais estruturadas e mais seguras? É a gente já começar uma cultura de ethics by design, assim como a gente fala de cybersecurity by design. Né? Então, desde o início de qualquer estrutura que lida com dados, qual é o meu modelo? Né? Então, é mais agressivo, mais moderado, ou é mais conservador? Então, aonde vai ficar, né, esse modelo de dados? Como que eu trabalho, né, ali da ética geral para a ética digital, chegando até essa ética de dados? E, a partir dela, é que eu construo todo o restante do framework e que eu também valido o investimento, o orçamento. E é interessante porque, quando a gente chega no nível de dizer, no nosso relatório anual, como que estamos de investimentos de segurança de dados, né, no nível de cibersegurança, de informação, o que ações estão sendo trabalhadas, tudo começa no início da conversa. Né? O quanto que aquilo é ou não essencial, o que impacta ou não impacta a reputação do negócio, o que afeta ou não afeta gerar mesmo barreiras comerciais daquela empresa com demais, e que, a partir daí, aquilo, se dentro de um regulatório ou não, né, pode ser até por regras contratuais, possa ter efeitos aí financeiros ou jurídicos, entre outros, para daí você justificar o investimento, as ações em segurança. Então, dito isso, não tem como você garantir privacidade sem investir em segurança. Uma coisa anda junto com a outra, não tem como. E não tem como, hoje, alimentar algoritmos sem ser com bases de dados confiáveis. Um algoritmo alimentado com qualquer base de dados, ele pode chegar a qualquer resultado, o que vai ser o próximo slide, chamado alucinação. Nós estamos na era dos algoritmos alucinados. E aí a gente começa a dizer que, se somos criadores de criaturas, quem responde por essas criaturas? A gente vai dizer que a culpa foi de quem? Né? Tomei essa decisão baseada numa IA alucinada. Que foi alimentada com qual informação?
Ao invés de ser food for thought, é food for yeah. Né? Então, se eu tiver uma vulnerabilidade que alguém possa acessar aquele ambiente, como hoje mesmo estava comentando, né? Uma base de imagens que alimentam o reconhecimento facial, né? Se eu tenho acesso àquilo tudo que está gerando aquela instrução algorítmica, eu manipulo aquele algoritmo. Qualquer vulnerabilidade de segurança dentro de um projeto de instrução, depois, quando eu utilizo aquela informação para uma tomada de decisão, ela já é definida por quem quer que decida daquela maneira. Então, será que eu posso alterar, né? Quais são resultados finais relacionados à oferta de um crédito, a quem vai ser escolhido dentro de uma seleção? Se eu quisesse, né, manipular aquele conhecimento algorítmico, né? Então, é só dar um exemplo, né? Se eu começar, de fato, a fazer perguntas e respostas num prompt, hoje, de uma IA generativa, eu começo a dizer o que está certo e errado para ela, a conclusão dela vai ser aquilo conforme são as interações sociais dentro daquele ambiente. Então, vou passar mais um pouquinho até pelo tempo. Né? Hoje, você tem princípios éticos para serem seguidos, ainda em nível de soft law, dentro da base de dados, né? Até para que depois você não tenha desvios nas escolhas finais. Então, quando alguém disser assim, no meu modelo de score, para uma definição relacionada a crédito, eu vou utilizar, dando um exemplo, idade, renda, né? Não posso usar gênero, porque com gênero posso ter problema. Será que eu vou ter uma explicabilidade? A não ser que eu queira favorecer um gênero. Por que eu tenho uma explicabilidade para gênero relacionado a seguro de automóvel, não tenho explicabilidade para gênero relacionado a outras análises combinatórias? Né? Então, são questões que você começa a avaliar onde aquele atributo ou aquele fator pode ou não gerar um risco de viés dentro de uma base de dados, seja ele estar presente, ou seja, ele estar ausente. Né? Vai depender dentro de uma campanha afirmativa, né? Se você quer ou não fazer um direcionamento com aquele perfil. A mesma coisa acontece se você disser, se você quer trabalhar com um grupo específico de vulnerável. Se ele fizer sentido, você pode ter que fazer uma definição por faixa etária, por exemplo, ou se você quiser fazer ali um trabalho específico social, com um score social, por exemplo, por conta do Brasil. Então, quando você fala que você pode ter viés em base de dados histórica dentro do próprio ambiente de equipe de desenvolvimento ou nas interações sociais depois relacionadas na convivência daquela IA com os demais, em todos esses níveis eu posso sofrer ataque. Eu posso sofrer ataque na base de dados, eu posso ter uma pessoa infiltrada na equipe de desenvolvimento e eu posso sofrer ataque de interação social. Em todos os níveis eu posso sofrer ataque de segurança. Hoje, quando a gente faz desenvolvimentos de projetos relacionados à instrução, né, de dados para fomentar algoritmos, score, mesmo a IA, não necessariamente a gente faz uma estratégia de proteção em 3 níveis de possibilidades de ataques, que não é simplesmente criptografar uma base, até porque, se ela estiver totalmente criptografada, ela também não vai sofrer ali análise e leitura para dar resultado dos analytics. Né? Então, mais como que a gente consegue entender, né, como que a gente trabalha as proteções em todos os níveis, inclusive de viés. Bem, chegando aqui no artigo 20, né, tinha falado com a Melissa, ela tinha comentado para a gente falar um pouquinho dessa parte das decisões automatizadas. Talvez o nosso desafio, e aí vamos falar de novo de um Brasil interessante, né, é que a gente fez uma previsão aqui do artigo 20, de que a gente possa fazer uma revisão de decisão automatizada, mas é uma revisão que possa ser ou de apresentar qual foi o método, né, que a gente chegou naquela decisão, ou então passar por uma auditoria da autoridade, mas o PL 2338, que pode mexer ali na regra da inteligência artificial, está querendo trazer de volta a questão da possibilidade da revisão humana dentro da revisão automatizada, o que depois nós vamos ter que ver para frente como é que vai chegar esse assunto, ou seja, aonde inteligência artificial está sendo analisado para rever o que foi definido nas regras de proteção de dados pessoais.
Então, a gente tem artigos hoje da legislação de proteção de dados que estão sujeitos a serem mudados ou mexidos, como é o 20, na legislação de inteligência artificial e afetar de volta aquilo que estava estabelecido dentro da legislação, que é a LGPD. Então, é um ponto de atenção para deixar aqui, mas que hoje nós trabalhamos da forma como está dentro da LGPD. Talvez a grande discussão para o futuro é como que você avalia, né, uma situação em que possa gerar um prejuízo, prejudicar um titular. Qualquer pessoa que tenha uma negativa sente-se ali numa situação que possa ser entendido prejuízo, desde que você não tenha deixado todo um processo transparente. Aí voltamos em transparência, não só algorítmica, mas de todo o processo de tratamento daquela base de dados ou da forma como aquele titular foi trazido para aquela interação. Aí também vai quando você usa algoritmos que você entende o conhecimento da base ou que venha de informações que você não sabe a combinatória. Então, a quinta tendência na gestão de riscos é juntar esses 4 itens. E um afeta o outro. Então, você faz a camada de risco de privacidade, de risco de cibersegurança, de riscos de IP e de riscos éticos. Então, estou indo para a conclusão. A gente não consegue falar isolado da questão de segurança sem fazer a combinatória da análise dos 4. E, conforme você puxa um, você toca no outro, que você puxa no outro e que você volta para o outro. Porque até na hora em que eu tenho que resolver uma questão em cyber, talvez vá me justificar tratar muito mais dados, aí eu vou para um princípio que não é de minimização, que é de maximização, então eu vou entrar em questão de privacidade. E aí eu tenho que gerar uma explicabilidade para que eu não tenha depois um entendimento que haja discriminação, que aí eu entro em viés ético, e aí, dependendo de qual solução eu vou usar, proprietária ou terceirizada, eu tenho que entender regras relacionadas à IP. Bem, aqui, até por uma questão só de curiosidade, quando a gente está treinando uma IA, era só para eu provar um conceito para vocês, o ChatGPT, na época, isso já tem alguns meses, não sabia muito bem, né, algumas coisas. E, inclusive, tinha uma informação de que ele sabia só o que aconteceu até 2021. Então, fazendo um teste, né, eu própria, no dia 6 de junho, perguntei a ele sobre a Patrícia Peck, e as suas respostas foram uma parte correta, uma parte incorreta. E quando você responde explicando pacientemente, lógico, né, como a gente tem paciência com o humano, temos que ter paciência com o bot, né, com a inteligência artificial. Qual é a informação correta? Ele tenta se corrigir. E, às vezes, ao se corrigir, ele erra de novo, né? E aí você vai e corrige ele de novo. E aí ele erra de novo. E aí você corrige ele de novo. Então, é aqui que eu quero dizer que aqui havia uma intenção de trazer a informação correta. Mas e se eu tivesse a intenção de colocar uma fake news? Se eu tivesse a intenção de colocar uma informação incorreta? De dizer que o correto era errado e de alimentá-lo num ataque, que é quase como a gente faz de DDoS, né, de muitas pessoas falarem para ele a mesma coisa incorreta para o incorreto virar correto. Então, hoje, não há ainda uma camada forte de defesa que impeça um algoritmo com ataque social não mudar de opinião. Até porque o próprio ser humano também sofre isso. Se ele olhar muita gente falando uma coisa, qual é a tendência dele? Acreditar naquela. Então, interessante a gente pensar de como é que eu convenço depois aquele algoritmo com um ataque social de que tudo que ele foi instruído pode ter sido errado. E eu consigo retreiná-lo ou eu tenho que puxar da tomada? Chama-se morte algorítmica. O que eu faço para evitar ataque social de algoritmo?
para realmente mudar uma informação que ele tinha. E isso para todos que estão hoje disponíveis, e quem faz isso hoje é ataque social feito por outros algoritmos, né? Porque eu faço vários bots conversarem com ele, não são outros humanos, são vários bots falando com ele para corrigi-lo numa linha ou noutra linha. Bem, a mesma coisa acontece quando a gente mesmo está endereçando um resultado utilizando uma IA generativa, ou seja, dependendo do meu processo de solicitação, eu também participo no resultado e posso virar cúmplice daquela infração. Se eu peço uma imagem que tenha marcas famosas, mas que eu diga que eu não quero que possa ser possível identificar a marca, esse é o resultado. Mas se eu peço uma imagem que tenha marcas famosas, esse é o resultado. Ou seja, dependendo da forma como você solicita um determinado tipo de resultado, aquele resultado pode ou não ter risco de direito autoral, de imagem, marcário, de concorrência desleal ou até de trade secret. Então, a grande questão é, será que eu vou conseguir afastar completamente a participação, a interação humana num resultado que trouxe um risco, ou eu vou dizer, né, houve manipulação algorítmica, foi induzido por algoritmo, responsabilidade é totalmente algorítmica? Porque aí, ou eu defino responsabilidade fabricante, ou eu defino responsabilidade daquele que é o contratante, o usuário daquela solução algorítmica e para que está sendo utilizada aquela informação. É só um exemplo para mostrar aqui. E aí, por isso, a gente chega até a situação da alucinação, que foi o que eu estava comentando aqui com vocês, né? Então, se ela pode alucinar e criar um fato que não existia, criar uma personagem, uma pessoa que não existia, e hoje já é possível eu indiciar e solicitar um algoritmo para depor, porque a gente vive a era das testemunhas máquinas, né? A gente passa a pensar lá na frente do se hoje eu questionar, né, se a gente estiver dentro do nosso processo, nossa metodologia, um chatbot que responde um cliente por WhatsApp, né, ou um algoritmo, uma IA que está interagindo, se ela fosse chamada, né, inquirida, para responder como foi o seu processo de treinamento, quais foram as medidas de cautela, o que ela responderia? Porque se ela responder não houve, a resposta em si já é uma resposta, né? O não já pode significar uma implicação jurídica, né? Dito isso, acho que já estamos bem no finalzinho. Espera aí, já passou bem o meu tempo, né? A gente tem questões hoje também do uso da própria IA para gerar ali as ameaças, né, para fazer programas, inclusive os programas de malware, e o quanto também pode vir embarcado, disfarçado dentro, né, de uma IA, um malware, um código malicioso também. Então, de novo, voltamos no assunto que soma a base de dados, que soma uma sociedade mais algorítmica e que soma as cautelas, os cuidados de proteção e de cibersegurança, né? Então, aí, no final, será que na hora em que eu utilizar, né, aquilo também pode gerar um contágio ou uma contaminação, né? Um dos motivos pelo qual instituições financeiras proibiram esse uso indiscriminado, né? Fica num ambiente mais de teste e um código de conduta de do's e don'ts. Em resumo, também, algoritmos não são neutros. Não existe imparcialidade algorítmica. Todo algoritmo ele tem um propósito, uma razão de existir, né? Então, não há uma posição de neutralidade. E aí, na hora que você define a última tendência, né, que envolve responsabilidade, a discussão hoje dos países é justamente essa. Até onde vai pender para o fabricante, aonde vai pender para um proprietário / usuário, né, porque pode ser não propriedade, pode ser licença de uso, apenas de uso, aquela responsabilidade algorítmica. E, dependendo, até onde aquele próprio algoritmo possa ser usado até para gerar ali uma alteração de uma informação, como essa discussão aqui concorrencial de manipulação de preços de concorrentes, ou seja, eu ver o preço do outro mais alto do que o meu numa pesquisa de informação. Então, por isso, né, a gente está indo, para onde estamos indo? Né? Então, saímos lá
do iniciozinho dessa sociedade de economia de dados, que tem hoje regulamentações de proteção de dados, que nos exige regras relacionadas a questões de cibersegurança, mas que a gente vê que a gente tem que começar a definir modelos de ética, né, de dados, e que estamos chegando numa nova legislação, provavelmente aí para os próximos 2 anos, para nos exigir muito mais responsabilidade e transparência algorítmica, até com políticas de consequência no uso de todas essas informações. O que as empresas têm feito? Né? Criado um comitê, né, de ética algorítmica, trazido um código de conduta, com algumas cláusulas contratuais, para juntar todas essas pontas aqui e conseguir estabelecer o uso dessas novas tecnologias, pelo menos dentro de um compliance, de uma governança, mesmo que seja de autorregulação, ou seja, dentro de melhores práticas desenhadas num processo ainda dentro daquele setor empresarial, mesmo que ainda não saia uma regulamentação buscando essas melhores práticas. Lá fora, a maioria dos países tem trazido isso também como recomendação de setores, seja para a área de educação, seja para o uso de score, por exemplo, ou outros modelos para processos de seleção, como a legislação recente de Nova York, ou até mesmo uma regulação mais geral, como a que a gente vê evoluir aí na Europa. No Brasil, agora, quinta-feira, eu vou estar na audiência pública do PL 2338. A gente também está trazendo aqui várias questões. E a parte de score de crédito tem um capítulo em específico na categorização de riscos e que a gente tem que ter um cuidado, porque também podemos, com a lei de inteligência artificial, afetar e mudar algumas questões que a gente tem muito bem resolvidas no Brasil com a legislação do cadastro positivo e a forma como a gente lida com o score de crédito, porque lá fica se definindo o score de crédito como sendo de alto risco. Então, será que deveria ser tratado assim, com toda uma política mais inclusiva e de acesso ao crédito do Brasil? Né? Será que seria risco excessivo, né, você tratar score de crédito? E por quê? Aí voltamos para uma modelagem de data ethics. Né? Será que realmente esse tipo de solução de score de crédito deveria, na lei de inteligência artificial, ser elevado para risco excessivo, o que retroalimenta e afeta todas as legislações anteriores, inclusive a do próprio cadastro positivo? Então, às vezes, parece que não é com a gente, estão mexendo em outra legislação, e, quando vê, pronto, afeta todo mundo, que são as cenas aí do nosso próximo capítulo para acompanhar. A gente sai de uma sociedade de Know Your Customer para uma sociedade de Know Your Algorithm. Né? Conheça o seu algoritmo. Então, queria agradecer, né, aqui a oportunidade de estar com vocês, e a gente também está indo, né, lá no escritório mesmo, além da equipe que a gente tem dos advogados, a Carol está aqui comigo também, que trabalha lá comigo, a gente vem crescido de equipe robótica para poder trabalhar aí junto com a gente nesse cenário. Muito obrigada.